Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é dia 9 de novembro de 2020, são 8 horas da manhã. Cerca de 400 lideranças pedem ao STF que anule sentenças dadas a Lula. Documento será enviado ao ministro Gilmar Mendes na terça-feira, dia 10. No Estadão, PCC usa rede de empresas para se infiltrar em prefeituras de ao menos 3 estados. Facção criminosa usa rede de organizações sociais para assinar contratos com municípios, lavar dinheiro do tráfico e desviar verbas públicas. Na coluna de Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, cerca de 360 internos da Fundação Casa votarão nas eleições para prefeito. Justiça Federal de São Paulo vai instalar 14 sessões em unidades da instituição. Desembolsos do Ministério da Saúde com a pandemia de Covid-19 praticamente pararam. No auge da crise, pasta autorizou o gasto de 43,7 milhões até setembro. Desembolsos do Ministério da Saúde com a pandemia de Covid-19, então, pararam. Desigualdade educacional aumenta em 58% dos municípios brasileiros. Antes da pandemia, a diferença de desempenho entre escolas de uma mesma cidade já tinha crescido mais do que o esperado. Visto como decorativo, o ministro da Educação privilegia viagens e agendas com Bolsonaro. Milton Ribeiro participou de 14 cerimônias com o presidente sem relação com a educação e já acumula 24 dias viajando. Ernesto Araújo cobra informações de órgãos do Itamaraty para traçar cenários com Biden. Pedido de subsídios de ministro ocorre no dia seguinte à vitória do democrata e com Bolsonaro ainda em silêncio sobre os Estados Unidos. Campanha de Trump prepara novas ações sem muita convicção. Republicano não admitiu derrota para Biden e equipe avalia que chances de sucesso na justiça são pequenas. Biden faz sua agenda para o dia 1º, mas republicanos resistem. Primeiras medidas seriam massificar testes para combater pandemia e retornar ao acordo do clima. Biden começa a transição com foco na Covid e em revisão de atos de Trump. Democrata já estuda que medidas do antecessor vai cancelar, logo que assumir o comando do país, lógico. Rachadinha aumentou o patrimônio de Flávio Bolsonaro em R$1 milhão, diz a promotoria. A análise dos promotores se concentrou entre 2010 e 2014. Denúncia não inclui suposta lavagem de dinheiro com loja de chocolate. E Figueiredo, o último general presidente da ditadura militar, emerge com poucos equívocos em biografia do último presidente da ditadura. Livro aponta, às vezes com entusiasmo deslocado, supostas virtudes do general que se equilibrou entre a linha dura e a pressão por democracia. Com desgaste na relação, governo Bolsonaro demite um militar de alta patente por mês. Mercado imobiliário patrocina Covas às vésperas de São Paulo rever regras do setor. Na reta final, Russomano, Boulos e França calibram estratégias em São Paulo. Articulação Moro-Huck para a eleição de 2022 inclui Dória e Veciro à frente de Lula. Governador de São Paulo tratou com ex-juiz de uma frente para evitar repetição de embate entre Bolsonaro e a esquerda na próxima eleição presidencial. Russomano tem 3 pedidos de direito de resposta a Orlando Silva negados pela Justiça. Candidato pediu inserção em propaganda do concorrente, que por sua vez tem 18 segundos em tempos de TV.
Apesar da redução de atividades na Câmara, 66 deputados gastam mais com gasolina em 2020. Desde março, as sessões da Casa têm ocorrido por meio virtual. Verba federal anunciada por Dória para Butantan não sai e deve ser reduzida. Ministério da Saúde faz ajustes no projeto e avalia reduzir o repasse de 80 para 30 milhões em plena pandemia. Acredite você, se quiser. Oposição faz exigências para dar apoio a candidato a presidente da Câmara. Grupo diz ter cerca de 140 votos e pode definir disputa entre os grupos de Arthur Lira, do PP, e Rodrigo Maia, do DEM. Esquerdas vetam Moro em frente ampla contra Bolsonaro para 2022. Ainda que Luciano Huck dê sinais de que deseja construir uma ampla frente contra Bolsonaro em 2022, a inclusão de ex-juiz enfrenta resistências na esquerda. Em O Globo, Carlos Bolsonaro usa foto de banco de imagem de biblioteca para gravação eleitoral e vira alvo de piadas na internet. Propaganda de Dória com Covas está na gaveta há mais de um mês. É o Dória sendo escondido por Covas. Esvaziado no governo, Onyx Lorenzoni irrita o Palácio do Planalto com projeto eleitoral para 2022. Alvo de críticas, ministro quer disputar o governo do Rio Grande do Sul, o que para Bolsonaro prejudica a atuação no Ministério da Cidadania. Fundador da COSAN doou quase 2 milhões de reais para campanhas eleitorais. São os empresários contornando a proibição de que empresas doem a candidatos. Em 2022, devemos ter alternativas não polarizadas, diz Sérgio Moro em entrevista, como se não fosse polarizada a disputa entre ele e Bolsonaro. Ex-ministro da Justiça diz que todo mundo está conversando sobre a sucessão presidencial, sem citar o próprio nome como possível candidato do que a imprensa chama de centro. Aliados de Bolsonaro defendem gestão com menos discurso radical após derrota de Trump. Ou seja, eles querem se acomodar aos novos tempos. Maioria dos alunos que moram em favelas no país ficou sem estudar na pandemia, sem estudar nada, sem home office, sem internet, sem nada. Em O Globo, alegações falsas de Trump reforçam debate sobre sistema eleitoral de 233 anos dos Estados Unidos, um sistema eleitoral que já se provou uma ameaça, inclusive, à democracia. Após ataque hacker, o STJ começa a restabelecer sistemas. Corte afirma que dados estão sendo recuperados. Resultado da eleição municipal vai pressionar Bolsonaro por mudanças nos ministérios. No próximo domingo, brasileiros escolhem novos prefeitos e vereadores. Bolsonaro começa hoje programa eleitoral gratuito com aliados. O Ministério Público vai investigar porque o Bolsonaro usa o Palácio do Planalto, que é um bem público. Ala ideológica no Congresso defende silêncio de Bolsonaro sobre vitória de Biden. TSE protela ações contra Bolsonaro para manter poder de dissuasão. Candidatos em São Paulo são réus em mais de 500 processos criminais. A lista de crimes desses candidatos inclui tortura, homicídio e violência doméstica. Crescimento de Tato trava avanço de Boulos em São Paulo. Mesmo longe do topo, Gilmar Tato, do PT, cresce em fatias de eleitores que faz falta a Guilherme Boulos na busca por vaga no segundo turno. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.